de mudar isso e tem mais espaço para essa monotonia não, daí a própria internet, né, não deixa, a própria energia da galera não deixa essas atividades ficarem assim mais não. Um conselho que eu dou à rapaziada que tá nessa geração aí é que, tipo, quando chegar em casa, não fique dependendo só do colégio. Vai na internet, pesquisa aquele assunto que teve uma dúvida, né? Você teve uma dúvida em casa e, pô, vai na internet, porque o colégio é como se fosse uma expansão do seu conhecimento. Quer dizer, o início do seu conhecimento, a expansão é em casa. Você tem que se dedicar, chegar em casa, pegar o livro e ir mais a fundo, porque no colégio não tem aquele tempo todo, né? Meio-dia a galera larga, tem outro turno, que agora tem até integral, né? Mas mesmo assim, meio-dia tem colégio que meio-dia turma larga, 3 horas, 5 horas larga e tem o turno da noite. Então é muito pouco tempo para você se especializar em várias matérias, né? Porque não estuda só uma matéria num dia, né? E E você tem que sair bem em todas também, né? é verdade. Na hora do vamos ver, tem que tirar 10 em É todas. O complicado. integral, eu fiquei sabendo que a turma tá cansando. O instituto lá tem algumas matérias, alguns horários que a gente consegue dar a declaração, né? Para a gente fazer essa parte educacional e esportiva lá no instituto. A gente consegue, porque realmente você prender. Se já a gente tá falando aqui, criticando meio prender um turno, né? Uhum. É Imagina porque, integral, tem que ter uma vê, minha filha, ela estrutura. chega de 7 da manhã, 7h50 ela entra, 5 horas da tarde, meu irmão, é muito cansativo. É, não tem Não tem, entendeu? É porque assim, eu nunca estudei no colégio integral. de segunda a sexta, né? E de segunda a sexta, tipo, eu acho que é muito cansativo pra criança, né? Para o adolescente, enfim. Mas enfim, e aí tu começou lá em Garanhuns, que eu disse uma cidade aqui que não tem nada a ver, nunca Falou ouvi, Arco Verde. ver, nada a ver, tô viajando. O que é que tem lá em Arco Verde? Garanhuns é o Festival de E Inverno de lá vai dizendo circuito do Garanhuns. frio, será que Falou eu tava nada. por dentro? Sim, aí tu começou lá e tal. Sim, aí comecei, né? Me incentivo do esporte era esse no colégio. Só que aos 12 anos aí aconteceu uma coisa bem complicada na minha vida. Meu pai foi assassinado, né? E assim, 12 anos, 12 para 13 anos eu tinha, aconteceu num dia, no outro eu vim para Recife, né? Foi uma. E assim, tu fica confortável em falar como foi? Tá, não, hoje nunca fiquei confortável assim, mas tem até uma coisa legal para comentar, Quantos anos tu tinha na época que lá? 12 anos, 12. 12 anos. Na seleção brasileira, até eu mandar um abraço aí para o treinador Gilberto Costa, foi meu treinador, que a gente foi campeão do mundo com ele, e tinha uma coisa assim de falar da cadeira da verdade. Sim. Era em um momento que a gente estava lá em algum campeonato, ele chamava um atleta e dizia, ó, fala da tua história, não precisa ser do futebol, mas tua história de vida. E aí cada um contava a sua história e eu falei para ele, eu disse, professor, vou te pedir uma coisa, eu não quero falar não, eu não me sinto confortável em não falar dessa história não. Só que Tu era mais aí, novinho, né? não, eu Lá na época, já tava não, já foi em 2016, já tava já tava, no mas só que eu auge. nunca tinha conversado assim, né, sempre evitei, né? Sim. Assim, não era uma coisa pesante, mas eu evitava falar. Melhor, não tinha o costume de falar isso, né? De abrir essa coisa. Só que aí na seleção eram 12 a 15 atletas, e aí todo mundo começou a contar a sua história. Seleção de beat soccer só tem esse. O total é 12, é? 12 atletas, mas assim, quando você tá. Eu participei muito tempo, né? Eu passei mais de 6 anos na seleção, então eu convivi com muita gente, né? Na verdade, se for contar tudo assim, intervalo, eu acho que dá 8 anos, né, Entendi. de seleção. Então você convive com muita gente, mas o grupo fechado da Copa eram 12 atletas. Né, Aí esse aconteceu essa Aí parada. todo mundo falando, e aí eu disse, caramba, as histórias são. Eu disse, será que é pré-requisito pra estar na seleção? Só história bagaceira também da galera, de Triste pra história de caramba, vida, né? história pesada, a gente só saía chorando. Tanto é que não era todo mundo que podia falar, né? Toda hora. Era uma hora ou outra, não era Uhum. antes da final também. E aí, caramba, eu disse, professor, não, agora eu posso falar também, pô. Todo mundo contando a história aí. E eu fui o último, né? E aí contei. Foi uma discussão de bar que teve, né? E aí aconteceu de puxar a briga besta, né? Essas Uhum. banalidades que estão acontecendo aí no dia a dia, né? É, também o álcool também ajuda, né, velho? O cara fica mais Também bravo, o cara tudo, fica. tudo e aconteceu isso. É uma dor e eu lembro pra, assim, 12 anos, eu lembro que eu me senti maduro, né? Peraí, tá na geladeira lá, você tá na geladeira, tá tudo lá na geladeira. Pega sua água.
E vai falar. Até uma coisa que vinha na cabeça, Clebão, que era assim, eu lembro assim, poxa, eu perdi meu pai com 12 anos e ele me ensinou muita coisa já, né? Então, eu até agradeço isso, né? Se eu tive um pai com 12 anos, me preparou para a vida, né? E como? Então é uma honra ter participado pouco tempo da vida dele, mas foi isso que aconteceu. E aí tem uma história assim que eu contei até nessa brincadeirinha lá da história da vida na seleção, que você se sente um pouco covarde, né? Porque tem aquele sentimento de vingança, de você sem saber o que fazer. Eu com 12 anos, né? Vim todos esses sentimentos, esses pensamentos na minha cabeça. E eu lembro que eu tinha um pensamento assim, caramba, eu vou querer me vingar, velho. Querer fazer isso, fazer o que fez. E só que a dor era tão grande, eu dizia, não, não vou fazer com ele não. Eu vou querer fazer com um parente, um filho, uma filha, né, dele, ver a cabeça, né? A gente adolescente tá a raiva, né, cara? A raiva, né? E aí eu Meu disse Deus, assim, pai não poxa, foi o pai. mas aí eu não posso fazer porque o filho não tem nada a ver, cara, né? Não tem nada a ver, foi outra pessoa que fez. E aí eu digo, pô, vou fazer com a pessoa, né? E aí eu também disse, caramba, a família vai ficar do jeito que eu fiquei. Você vê esse conflito que era na minha cabeça. E aí isso tudo deu também deu não fazer, né? Até porque eu acho que eu não tinha nem condições e tal. Mas na hora o cara, né? E aí me sentia um tempo covarde também. Poxa, será que eu tinha que fazer? Será que eu não tinha que fazer? Mas assim, aí isso foi pensamento momentâneo, né? Uhum. Momentâneo. E aí depois de, sei lá, seus, teve fases, né? Teve o primeiro mês, o primeiro ano, os 3 primeiros anos. Tudo foi fase, foi passando. Esse turbilhão na minha vida foi assim, me ajudou a adormecer da dor, sabe? Então, eu vim aqui para Recife, minha mãe nunca tinha trabalhado, então já fui logo trabalhar. E eu tendo também, eu já queria trabalhar, eu nem podia Tu trabalhar. tem irmão? Não, não, sou filho E, único e e tu ainda minha foi mãe o. eu fiquei aqui, aí tem que agradecer a toda a minha família, né? Fiquei na casa da minha avó, depois fiquei na casa de uma outra tia minha, Obrigado. depois de outra tia, de um tio meu. Até hoje, se você me chamar para um local assim, para sua casa, eu vou ficar meio no começo tímido, com vergonha, você vai estranhar, mas acho que foi por conta disso. Eu sentia que estava sempre incomodando alguém, né? E na verdade estava, né? Não estava na minha casa. E essas pessoas pelo que aconteceu, tinha que me ajudar, né? Que era da família, e me ajudaram e eu agradeço demais. Muito, mas muito mesmo, todos. E aí fui vivendo, fui o sonho de jogar bola, né? E aí como é que você cultiva esse sonho no meio dessa bagaceira toda? Estudando, já queria trabalhar, aí com 13 anos, só que não podia, né? Você só pode trabalhar depois de 14 ou 16, né? Que tem aquela coisa do jovem aprendiz. Estudando, estudando, jogando bola, aí bola muito. E aí começou, Clebão, dar vontade de querer jogar futebol, né?